Sextas-feiras, né? Tem sido uma grande bênção às 19h30, né? Todas as sextas, então, a igreja toda convidada a participar dos nossos cultos de oração acontecendo normalmente nas sextas-feiras, 19h30 horas. A nossa escola dominical no domingo, né? Nossa EBD, né? Nativa e voltou a EBD. Então, participação dos irmãos na EBD todo domingo às 9 horas da manhã, classe adulto, classe crianças, e o nosso culto vespertino, né, que tem acontecido às 19 horas, todo domingo à noite, que tem sido também uma grande bênção. Então, estamos voltando aí, né, às nossas atividades, já temos voltado, na verdade, né, então nós não podemos fazer assim tantas programações, mas é claro, os cultos têm acontecido com todas as precauções devidas e o Senhor tem nos abençoado, temos sido alimentados com a sua palavra, com o seu Espírito. E no final que nós vamos estar orando aqui, tá? Somente os avisos aqui por enquanto, e nós vamos passar então para a meditação da palavra. Eu convido toda a igreja a ficarmos em pé com a sua Bíblia em sua mão, e nós vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Eu vou ler um verso, toda a igreja lê o verso seguinte até terminarmos a leitura. Capítulo 1 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do verso 1 ao verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, santo e eterno, soberano, graças te damos nessa noite. Não somos nada sem o Senhor, nós declaramos, dependemos do Senhor para tudo. Deus, nós temos a certeza que o Senhor está aqui, porque a tua igreja está reunida, e o Senhor se manifesta na tua igreja através do teu nome, através da tua santa palavra, através do teu Espírito Santo. Deus querido, suplicamos a que o Senhor fale conosco, possamos ser aqui edificados, exortados, consolados, admoestados com a Tua palavra, possamos, ó Deus, crescer em espírito com a Tua palavra, porque quem ministra a Tua palavra é o Senhor, não é outro, somos apenas um instrumento em Tuas mãos, ao qual o Senhor faz dele o que bem quer. Ó Deus, somos falhos, débeis, e dependemos da ação do Teu Espírito Santo, dependemos da Tua mão nos sustentando, porque senão, onde estaria o nosso fôlego de vida? Pedimos, ó Deus, que o Senhor manifeste essa Tua graça na Tua igreja, e a Tua igreja está aqui nessa noite. Graças nós te damos pela vida de cada irmão e suplicamos que o Senhor que já está aqui presente fale conosco nessa noite, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Podeis assentar, meus amados.
Amada igreja, na primeira vez em que o apóstolo Paulo esteve na cidade de Corinto, ali ele encontrou 2 cristãos, Áquila e sua esposa, chamada Priscila. Pelo motivo de que estava ocorrendo uma extradição em massa na cidade de Roma, o imperador Cláudio, ele ordena que todos os judeus se retirassem de lá. Daí então, Áquila e Priscila também tiveram que sair da cidade de Roma e se dirigir a Corinto. E lá Paulo se encontra com eles em Corinto. E em Corinto, à medida que Paulo e os irmãos pregavam, as pessoas iam sendo convertidas a Cristo. Não demorou para que uma grande oposição se levantasse. Mas, certa noite, Paulo teve uma visão. E nessa visão, o Senhor, ele disse a Paulo: não tenha medo, Paulo. Continue pregando e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém poderá te fazer mal nenhum, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Paulo, então, ele fica em Corinto durante 1 ano e meio, ensinando e pregando a palavra de Deus a toda aquela gente. Depois daquele tempo, Paulo se despediu então daqueles irmãos ali que haviam se convertido em Corinto, e ele então embarca no navio, indo em direção à província da Síria. E logo em seguida ele parte então em direção a Cencreia, depois a Éfeso, depois a Cesareia, e depois ele parte em direção a Antioquia da Síria. Mas um vínculo muito forte foi criado entre Paulo e aqueles irmãos que se converteram ali em Corinto. Nasce uma igreja na cidade de Corinto. Mas logo aquela igreja recém-nascida iria enfrentar o seu primeiro desafio. O apóstolo Paulo, agora na cidade de Éfeso, ele tomava conhecimento das dificuldades daquela recém-nascida igreja. A igreja estava dividida, estava polarizada entre os seus líderes. Alguns se dedicavam e diziam servir a Paulo, outros diziam servir a Pedro, outros diziam servir a Apolo, e a igreja havia se dividido, e havia uma confusão, e Paulo tomou conhecimento dessa problemática com a igreja, além da problemática com imoralidade, com litígio, e também problema com a mesa do Senhor e outros mais. Paulo se entristece. Mas o apóstolo, ele não perde tempo, ciente dessa situação, ele resolve então escrever àquela igreja em Corinto, para admoestá-los sobre essa situação. Como agir numa situação como essa? Onde Paulo vê aquela igreja toda dividida, cada um servindo a um Senhor, cada um se dizendo pertencer a um mestre. E Paulo se vê numa situação complicadíssima, porque ele havia fundado aquela igreja, ele não queria ver a obra se perder ali em Corinto. A comunidade de Corinto estava em sérios riscos. O apóstolo Paulo, ele então age intercedendo. Guarde bem essa palavra. Ele age intercedendo pelos irmãos ali em Corinto. Logo, o tema da mensagem é o papel intercessor do cristão. A intercessão prática de Paulo está difundida dentro desse texto em 3 modos. Porque quando falamos sobre intercessão, entendemos intercessão apenas de uma maneira, mas não. A intercessão tem algumas facetas, alguns modos, algumas maneiras. E o primeiro modo
de intercessão que nós vemos aqui dentro desse texto é que Paulo ele traz o ensinamento de como a santidade ela é aplicada ao cristão. A igreja em Corinto ela era abastada em dons, todos nós sabemos disso, mas era escassa em humildade. O versículo 5, versículo 6 mostra como essa igreja era abastada, versículo 5, versículo 7, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo conhecimento. E versículo 7, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Era como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, vocês estão preparados, vocês têm a palavra, vocês têm o conhecimento, vocês estão a par de tudo, não vos falta dom algum. Os dons foram derramados sobre vocês, dons ministeriais, dons carismáticos, toda a lista deles. Os irmãos são todos muito bem abençoados, muito bem preparados. Há muitos mestres no meio de vocês, doutores, pregadores, há muitos que assistem os necessitados. Os dons são visíveis no meio da igreja, mas vos falta algo, porque a igreja está dividida. Vos falta humildade. Há uma polarização no meio da igreja, e isso é inadmissível. Há um problema muito grave. Isso prova que o quê? Que mesmo que a igreja tenha os dons de profetizar, dons de falar em línguas, dons de interpretar, isso não quer dizer muita coisa. Às vezes há deficiência em alguma outra área tão importante quanto profetizar, tão importante quanto a assistência. Por isso, por serem muito orgulhosos, alguns irmãos em Corinto se acharam superiores aos demais. Alguns se achavam mais importantes, outros se achavam mais atuantes, outros se achavam mais capazes do que outros. Havia então um sectarismo no meio da igreja, essa divisão por causa simplesmente de um fútil orgulho. E o apóstolo Paulo lhes quer lembrar a respeito da santidade. O apóstolo Paulo, ele lembra a igreja a que eles foram chamados. No versículo 2, versículo 3, veja comigo: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamado para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, com uma sabedoria de Deus, ele lembra a igreja a que eles foram chamados. Olha, vocês foram chamados a serem santos, vocês foram chamados a santificação, e vocês foram chamados por Jesus Cristo. Isso está logo nos primeiros versos desse texto. O apóstolo Paulo escreve propositalmente para lembrar a igreja da santidade, porque lhes faltava a humildade. Paulo nos lembra que não é bom se idolatrar, que não é bom se vangloriar, como a igreja estava se vangloriando. Eu sou de Pedro. Não, eu estou aprendendo com Apolo, ele é meu mestre. Não, eu estou aos pés de Paulo. Paulo é o mais sábio de todos, por isso eu sou o seu discípulo e aprendo de Paulo. Cada classe se vangloriava por sua capacitação,
se vangloriava por sua intelectualidade ou por sua atuação na igreja, mas Paulo os lembra que eles só tinham um Senhor, e a esse Senhor eles iriam prestar contas. Eles não iriam prestar contas a Pedro, Apolo ou Paulo, não, mas a Jesus Cristo, que é o único Senhor da igreja, e que as tentativas de autopromoção eram inúteis diante de Jesus Cristo. Paulo ensina que para o cristão, o ser santo é um sinal de pertencimento. Ser santo para o cristão, para nós, igreja, está intrinsecamente ligada a pertencer. É isso mesmo. E na cultura do judeu, as posses de alguém traziam um significado de quem ela era. Olha que interessante isso. E aí nós entendemos o porquê nós pertencemos a Jesus. Para o judeu, as suas posses falavam quem ele era, como ele vivia, como ele se comportava, como ele convivia com as pessoas. Se a pessoa era muito abastada, idolatrava as suas posses, aquilo dizia quem ela era. Mas se a pessoa nas suas posses, ela era humilde, sabia compartilhar, as suas posses diziam também quem ela era. Assim era na mentalidade do judeu. E assim nessa aplicação Paulo está dizendo: vocês sabem a quem vocês pertencem? Assim vocês são identificados, vocês são propriedade de alguém. A igreja, por ser propriedade de Cristo, ela é diretamente ligada a Cristo. É como se quando o mundo olhasse para a igreja e visse a quem ela pertence, olhando para a igreja, vendo as suas características e vendo ela como posse de alguém. A igreja tem um dono, ela tem um dono, ela pertence a alguém, ela traz as marcas do seu dono, e essas marcas elas são visíveis na igreja. Então Paulo está dizendo a eles: olha, a santificação, lembrem-se da santificação, porque nessa santificação é demonstrado a quem vocês pertencem, quem é o dono de vocês. E o dono de vocês não sou eu, não é Apolo, não é Pedro e nenhum outro dos apóstolos. Você tem um dono. Você, eu, como templo do Espírito Santo, nós temos um dono. Esse dono, ele tem direitos sobre nós. Jesus, ele tem direitos sobre a sua igreja. É o que o apóstolo Paulo está lembrando a eles. Por isso, nessa intercessão que o apóstolo Paulo faz, desde o início do texto, ele lembra, dentro dessa intercessão, ele escreve lembrando a igreja sobre a santidade que a igreja deveria praticar, porque elas pertenciam a Cristo. E Cristo, por ser santo, esta igreja que é propriedade de Cristo, também deve ser santa. É o que Paulo está dizendo aos coríntios. Mas o segundo modo de intercessão que Paulo menciona aqui, é que Paulo diz algo muito importante no versículo 6. O testemunho da igreja a identifica não só com a pessoa de Cristo, mas com a sua obra. E no versículo 6, veja comigo, está escrito assim, algo muito importante: assim como o testemunho de Cristo tem sido o quê? Confirmado em vós. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, ao mesmo tempo que usa o cajado, ele também elogia. Ele usa o cajado para ferir a igreja de Corinto, mas ele está ali com bálsamo, para poder também sarar. Então ele está dizendo assim: olha, vocês
testemunham da obra de Cristo. E esse testemunho, ele tem sido confirmado em vós. O que isso significa? Significa que dentro da própria igreja e na cidade de Corinto, era incontestável o testemunho de Cristo na igreja de Corinto, as mesmas obras de Cristo na vida dos irmãos, e a prova disso está no evangelho, que me é mencionado no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 12, onde Jesus diz: quem crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço, e ainda obras maiores farás, porque eu vou para junto do Pai. Está lá, capítulo 14, verso 12, do Evangelho de João. E era isso que identificava agora a igreja de Corinto com Cristo. Eles pertenciam a Cristo, e as mesmas obras que a igreja praticava, eram as mesmas obras que Cristo havia praticado. A igreja de Corinto tinha essas mesmas obras de Cristo: amor sacrificial, fé, perseverança, domínio próprio. Eles eram também longânimos, pacientes. Eles tinham paciência, mas, porém, se esqueciam da humildade. O que é que isso significava no meio da igreja? Significava que, apesar de todos aqueles dons, de toda a assistência, de toda aquela fé, de toda a perseverança, testemunhando diante dos de fora, aqueles irmãos em Coríntios se degladiavam, disputando posições e cadeiras, disputando graus de importância entre si, se auto-intitulando mais importante do que o irmão que estava ao seu lado. Imagine aquela igreja em Corinto reunida para cultuar a Deus, e ao mesmo tempo que louvavam, pensavam dentro do seu coração: eu louvo melhor que esse que está ao meu lado, eu sou mais importante que esse que está à minha direita, eu sou mais significativo e faço mais falta que esse que está à minha esquerda, eu sou mais atuante que esse que está à minha frente, eu tenho mais valor que esse que está às minhas costas. Isso era muito desagradável aos olhos de Deus. Por isso Paulo viu a situação gravíssima, e ele então não deixa de escrever aquela igreja, tecendo elogios de tantos dons, tanta riqueza espiritual que aquela igreja possuía, mas lhes faltando essa consideração, empatia e humildade, lhes faltava intercessão. E é exatamente o título da mensagem o que o apóstolo Paulo faz, intercedendo por aquela igreja e pedindo que eles fizessem da mesma forma, imitando o modelo. E o terceiro modo que nós vemos aqui de intercessão é que Paulo os lembra que Deus os chamou à comunhão, à Eucaristia. A ceia trazia esse significado no meio da igreja, mas parecia que isso não era uma realidade no dia a dia da igreja. Paulo então revela aos coríntios algo que deve ser real na vida de todo cristão, algo que todo cristão deve experimentar e deve ser prática: a intercessão. Nós experimentamos o poder de Deus na intercessão. Deus, Ele quer agir e age através da intercessão.
Tantas vezes nós vemos o mover de Deus através da intercessão. E essa intercessão, ela requer comunhão, porque Deus nos chamou à comunhão. A intercessão depende da comunhão. Essa semana mesmo, nós recebemos uma notícia, que alguns irmãos devem ter recebido notícias semelhantes, outros não, mas do mal que tem assolado o mundo nesse tempo em que nós vivemos. Um ente da minha família que contraiu o Covid, estava numa situação muito difícil, onde a própria família já havia se reunido esperando o pior, e nós mesmos na expectativa. E nós começamos a orar e a pedir a Deus e a clamar, porque era uma pessoa jovem, com esposa e filhos, e estava acamada e prestes a acontecer o pior, e seria algo muito triste no meio da nossa família. E nós começamos então no mover de intercessão e orar e aclamar a Deus, que Ele tudo pode, com o coração triste, mas clamando, porque quando é um ente familiar, é alguém que você convive, e sabe que as consequências podem ser catastróficas, e podem ficar sequelas na família. Nós começamos então a interceder em oração, e orar pela vida daquele jovem, um primo, mas era também um filho, um pai, e elevando a Deus a oração, a intercessão, orávamos alguns da família a Deus, e nós que o Senhor tem nos revelado a sua palavra, sabemos que somente Jesus Cristo pode agir, e a palavra de Deus afirma que não há outro intercessor, somente Jesus Cristo junto ao Pai, porque só há um Deus. Existem pessoas que acreditam em outros intercessores, mas a Bíblia afirma que só há um intercessor junto ao Pai, é Jesus Cristo, e que se clamarmos e orar a outro intercessor que não é Jesus, a oração não é ouvida. Então começamos a orar, sabendo que somente Jesus poderia atuar. E de ontem para hoje nós, numa situação que parecia irreversível, recebemos uma notícia maravilhosa de que aquele jovem estava bem melhor. E ficamos muito felizes no nosso coração, porque nós temos a certeza de que não foi o homem, nós temos a certeza de que Deus ouviu a oração no nome de Jesus Cristo. Não foi no nome de Maria, não foi no nome de Pedro, não foi no nome de João. Nós sabemos que somente Jesus está à direita de Deus, e Ele ouviu a oração, e Ele quis atender a oração, pela misericórdia dEle, e a família toda está contente, e em breve Ele deve receber alta. É o que Paulo está fazendo por essa igreja, e é o que Paulo está aqui escrevendo, e o Espírito Santo através de Paulo ensinando a igreja de Corinto: olha, vocês precisam estar em comunhão, interceder uns pelos outros, não divisão, não facção, não discórdia, mas comunhão, orar uns pelos outros. Paulo orava pela igreja, Silas orava pelas igrejas, Timóteo orava pelas igrejas. A palavra de Deus mostra que era a prática dos irmãos orar uns pelos outros. A Bíblia ensina a orar e orar sem cessar, pedindo a Deus, intercedendo pedindo a Jesus Cristo que o faça. Paulo revela aos coríntios que fazia tempo que ele orava pelo bem-estar dos irmãos, ele se importava com a igreja. Quem se importa ora, quem se importa intercede. Interceder significa se importar com o seu irmão, é lembrar do irmão naquele momento ali do dia a dia, e parar um pouquinho e orar.
Senhor, eu não sei o que meu irmão está fazendo agora, mas eu oro pela vida dele. Eu não sei a dificuldade que a minha irmã está passando agora, mas Senhor, ajuda, auxilia. Interceder significa se doar, querer o bem daquela pessoa, e o bem para a salvação, sim. Por isso interceder é algo divino, porque não se trata apenas de cura, milagre, posses, mas de Deus aplicar salvação pela intercessão. Ele pode aplicar sim salvação. Pregar é interceder, orar é interceder, são meios de graça. E quando a gente fala meios de graça, é aqueles meios onde Deus atua em benefício da igreja. Paulo orava, mas ele sabia quem é que faz a obra. Assim a igreja também ora, mas a igreja também sabe quem é que faz a obra. No versículo 8, veja comigo, estamos terminando. No verso 8 diz assim: o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante que diz assim: vos confirmará. Não eram os coríntios que se confirmavam, que deveriam se vangloriar por serem crentes, mas Paulo está dizendo assim: olha, aquele que vos confirmará. Quem nos confirma para sermos irrepreensíveis não somos nós, é Jesus Cristo. Ele é que nos prepara para no dia do juízo estarmos irrepreensíveis diante de Deus. É por isso que ele diz aqui, olha, o qual também vos confirmará até o fim. É Deus quem confirma a igreja. Por isso, ele vos chamou à comunhão. E no versículo 9, que é o último versículo, veja comigo: fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha o que Paulo está fazendo. Ele fecha aqui a epígrafe, ele fecha o prefácio da sua carta, ele já fecha com tudo que ele queria dizer nessa primeira carta aos Coríntios. É tudo que ele queria dizer, ele já fecha aqui no prefácio. Deus vos chamou à santificação, Deus vos chamou à comunhão, à santidade devido aos problemas de imoralidade da igreja, problemas de litígio, problemas com a mesa do Senhor, e vos chamou à comunhão devido às divisões que havia na igreja de Corinto. Ele fecha tudo no prefácio, para depois então ele esmiuçar em toda a carta aos Coríntios. A igreja é de Jesus, e o Senhor Jesus nos chamou à unidade, o Senhor Jesus nos chamou à comunhão, e essa comunhão exige intercessão, essa comunhão exige oração, exige se importar, exige clamar a Deus, exige desejar o bem-estar do meu irmão e não o mal-estar, exige pagar um preço de oração no momento em que eu menos quero orar, e pensar na vida do meu irmão, e agir de maneira contrária ao mundo, e dizer assim: Senhor, abençoe a vida do meu irmão mais do que a mim mesmo, cura ele daquela enfermidade, Senhor, tira ele daquela situação difícil, restaura a vida dela, Senhor, daquele quebrantamento, daquela penúria, tira ela do lamaçal, tira aquela vida daquela situação, Senhor, eu peço, e traz a salvação, a comunhão em Cristo Jesus, porque essa é a minha vontade, e muito mais é a vontade do Senhor, que é perfeita. E assim a unidade da igreja, ela foi sendo consolidada
através da carta de Paulo e, é claro, da intercessão do Espírito Santo agindo no meio da igreja dos Coríntios. Que a cada dia seja também uma realidade em nós e uma realidade em toda a igreja como intercessora nas mãos daquele que nos chamou à santificação. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite, abençoar toda a igreja, em nome de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé para orarmos. Antes de orarmos, eu já quero tirar aqui a nossa família no altar dessa semana. Nós já vamos orar. Laura e Rodney, né? Nossos irmãos Laura e Rodney. Nós vamos estar intercedendo pela vida deles durante essa semana. Tá? Nós vamos estar orando também, irmãos, pela vida da Júlia, né? A filha do nosso irmão diácono Varley, que foi diagnosticada com Covid. Então nós vamos estar orando também pela vida dela, intercedendo, pedindo a Deus pela vida, né, da Julinha, filha do nosso irmão Varley. Amém? Creio que são esses, né, os pedidos, e nós já vamos emendar com a nossa oração também, terminando o nosso culto, né, para que Deus possa estar nos abençoando. Feche seus olhos então, vamos orar. Pai amado, Deus querido, em nome de Cristo Jesus, queremos nesta hora, ó Pai, com a Tua permissão orar, clamar-te, ó Deus, agradecer pela Tua palavra, e assim como o Senhor usou a vida de Paulo para admoestar a igreja de Corinto, a interceder, a orar, assim como o Senhor usou Paulo, ó Deus, nesta carta, ó Deus, também usa as nossas vidas no modelo de Cristo Jesus para interceder, para orarmos pela vida dos nossos irmãos. Ó Deus, e oramos pela vida da nossa irmã Júlia, filha do nosso querido diácono Varley, pedindo pela vida daquela jovem, Senhor, que ela possa ser curada. Cremos no Senhor Jesus Cristo, no Teu nome, o Senhor pode curá-la, e nós cremos, e por isso suplicamos a cura dela. Ó Deus querido, pedimos a restauração plena da sua saúde, para testemunho de que o Teu nome tem todo o poder e autoridade. Abençoe a vida do Varley, fortalecendo a vida de toda a família, nessa hora e situação difícil, mas cremos no Teu nome, Senhor. O Senhor pode mudar a situação daquele lar. Agradecemos ao Senhor por ouvir nossas orações em Teu nome. Oramos pela vida também da Laura, do Rodney, e durante essa semana que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, fortalecendo-os nas necessidades, ó Pai, na salvação do Senhor, na paz do Senhor dentro do lar, na família, em nome de Cristo Jesus, na ação do Teu Espírito Santo sobre eles, ó Deus, e também sobre nossa vida, abençoando-nos. Ó Deus, abençoando a vida do pastor que está de viagem, está para retornar, sobre toda a sua família, sobre todos nós, sobre toda a Tua igreja, com paz, alegria, na presença do Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que pertencemos ao Senhor e não pertencemos a outro. Graças Te damos, porque com o Teu sangue o Senhor nos comprou e nos lavou. Graças Te damos por poder estarmos aqui reunidos, é uma grande bênção, porque a comunhão do Teu sangue e do Teu Espírito está em nosso meio. Somos marcados pelo Senhor para a Tua glória. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos despeça em paz até os nossos lares, com a Tua palavra, com o Teu Espírito, com a Tua graça, sobre a vida de cada homem, cada mulher aqui, sobre cada família, como o Senhor nos tem abençoado todos os dias. Assim oramos, agradecendo ao Senhor, Te bendizendo nessa noite, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus abençoe a vida de cada um, em
nome de Cristo Jesus. Você pode se assentar, fazer a sua oração, agradecendo a Deus. Logo após, estarei ali na porta, despedindo os irmãos.